Que é capaz de reunir multidões. Por isso vamos voltar 15 anos no tempo para relembrar um dia que entrou para a história. Era a final do Mundial Interclubes entre Vasco e Corinthians. E a torcida paulista invadiu o Maracanã pela segunda vez na história para viver uma noite inesquecível. No aniversário do título, o Esporte Espetacular ouviu personagens importantes da vitoriosa campanha corintiana, que consagrou um dos mais conhecidos gritos de guerra do clube. Fim de 1999, o último ano do século XX se aproximava sob ameaça. Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. O bug do milênio, o colapso mundial dos sistemas de computação, que entenderiam o 00 do ano 2000 como o retorno para o ano 1900. Profecias sobre o fim do mundo ganhavam força. Os últimos tempos já tá aí, senhor. Já chegou! O ano virou, o bug se revelou inofensivo e o mundo não acabou. Mas poucos dias depois ele não seria mais o mesmo. Pelo menos para a imensa nação corintiana que festejou o primeiro título mundial. A primeira vez em que esta paixão em preto e branco ultrapassou as fronteiras do Brasil. Não precisa ganhar mais nada! Somos campeão do mundo! O Corinthians é campeão do mundo! Eu acho que foi o campeonato que a gente mais se uniu. Foi aquele campeonato mundial. Como se dissesse assim, meu, pô, eu vou te ajudar, cara. Eu sei que você tá cansado. Se eu puder correr para você dentro de campo, eu vou correr para você. Valeu, Didá! A conquista chegou numa competição de formato inédito até hoje. Pela primeira vez, a FIFA organizava um campeonato mundial de clubes. Até então, a disputa se limitava aos campeões da América do Sul e da Europa em jogo único. Em pleno verão, o Brasil recebeu equipes de todos os continentes. Além do Corinthians, então campeão brasileiro, o país sede foi representado pelo Vasco, campeão da Libertadores de 1998. O futebol europeu foi representado pelos poderosos Manchester United e Real Madrid, os dois últimos campeões do continente. Desembarcaram por aqui estrelas do porte de David Beckham, Cacilhas e Anelka. A pergunta é, eles vieram ao Brasil para passear ou para ganhar? A partir do momento que chegamos aqui no Brasil, começamos a encarar realmente como um campeonato sério. Jogamos de uma forma muito séria o campeonato e, infelizmente, só não deu para chegar à final. Em 22 de dezembro de 1999, o Corinthians comemorava o seu terceiro título nacional. Treze dias depois, o time desgastado já estreava no Mundial de Clubes, diante do desconhecido Raja Casablanca do Marrocos. O assunto mais comentado daquela vitória, por 2-0, foi o gol de Fábio Luciano, validado incorretamente. Polêmica, né? Se a bola não entrou. E nós passamos do Real Madrid por causa de um gol a mais, talvez seja esse gol do Fábio Luciano. O próximo adversário era justamente o Real Madrid. Entre os dois times tinha um clima de rivalidade, após duas polêmicas envolvendo Capetinha e Edilson. A primeira rolou no elevador. Quando eu apertei o elevador, que o elevador parou, tava a metade do time do Real Madrid no elevador. Pô, eu olhei pro Vampeta, a gente não ia dar uma pipocada daquela, né? O Roberto Carlos estava, já tinha jogado com o Roberto Carlos, de seleção, na época de Palmeiras. Olhei para trás assim e falei, Roberto Carlos, tá vendo você aqui? Essa cédula aqui? Ó você aqui hoje, ó. Tô te dobrando aqui, vou te botar no bolso, você só vai sair do meu bolso depois do jogo. Aí começou a confusão dentro do elevador. Era olho no olho e se você abaixasse a cabeça, se você desviasse o olhar, eles com certeza iriam pensar, tá com medo da gente, a nossa camisa é mais forte. Então a gente já entrava já sério como tivesse já começando o jogo ali já, né?
A segunda polêmica entre Corinthians e Real Madrid também teve início antes do jogo começar e se deu através de um embate entre Edilson e o zagueiro francês Christian Carimbeu. Aquele episódio todo, né, começou com o seu Vampeta. Ele me perguntou sobre o Carimbeu e eu disse a ele, rapaz, esse cara não joga nada, esse cara é ruim. E isso chegou no ouvido do cara, né, chegou para eles e foram pegar a resposta deles lá. A imprensa colocou que o Carambol, sei lá, que é extremamente educado, falou que não conhecia o Edilson nem o Corinthians. O vice-presidente do Real Madrid, Juan Nieva, foi mais duro e aí deu a seguinte resposta. Edilson é desconhecido no panorama mundial. Ele precisará de mais 3 vidas para construir o nome que o Carimbeu tem hoje. A réplica veio dentro de campo. Pintou Roberto, tentou escapar do Carrabê, vai pra área, bateu. Cara, eu não sei como aquela bola passou. Eu sei que eu joguei por debaixo da perna dele, mas eu acho que ele, com medo de tomar o drible, ele fechou a perna. Mas a bola passou. A bola passou por debaixo da perna dele, ele com a perna fechada. Não sei como. Na gíria do futebol a gente fala caneta, deu a tabaca, deu o rolinho. Ele tomou isso tudo, né? Aí só mandou o recado, você não conhecia, vai ficar conhecendo não só agora, como para sempre. Então ele passou uma vergonha para o mundo inteiro, porque tomou uma caneta e o Edilson ainda fez um golaço. Edilson se mostra para o mundo, se apresenta para Carrabê, que dizia não saber quem era. Aí o Edilson... Assim como Edilson, Anelka também fez 2 gols no jogo, o último um golaço. Anelka pintou, o Tinta tocou pro gol! Aos 36 minutos do segundo tempo, de pênalti, ele teve a chance de fazer o 3º para o Real Madrid. Mas Dida defendeu e a partida terminou empatada, 2-2. Parecia um prenúncio do que aconteceria na final. Mas para garantir a presença lá, o Corinthians precisava vencer o Al Nassr, seu 3º adversário, por 2 gols de diferença. O jogo que parecia fácil foi sofrido. Ricardinho abriu o placar. O segundo gol demorou, só veio no fim do segundo tempo aos 34 minutos com o capitão Fred Rincon. O Corinthians estava na final contra o Vasco no Maracanã. Para a fiel corintiana, era a chance de repetir a invasão de 1976, quando cerca de 70 mil torcedores encheram o estádio na semifinal do Brasileiro contra o Fluminense. Lá não dividiu o estádio, que nem dividiu em 76, mas os corintianos que estiveram lá no Maracanã conseguiram calar a torcida do Vasco, que era a maioria, né? Entramos dentro do Maracanã, foi aquele arrepio de ver tudo aquele mar de corintiano lá dentro, né? Seu Arcângelo é um corintiano especialista em invasão. Ele esteve presente em 76 e 2000 no Maracanã e em 2012 no Japão. Para ele e milhares de corintianos, aquela final contra o Vasco terá para sempre uma trilha sonora. Um grito de guerra inventado ali e que pode ser ouvido até hoje nos jogos da equipe. Quando o Corinthians pegava na bola, era assim, era todo poderoso Timão. Parecia que um maestro invisível comandando a gente ali. Aí o Vasco pegava na bola, parava essa musiquinha, aí ela vai, sabe, você arrepia, né? Todo poderoso Timão, e saber ecoava, sabe? Ia e voltava, então era um negócio que arrepiava. Ali começou, acho que um grito da história do clube, né? E aquele grito ali fez com que a gente tirasse força de onde não tinha. Embalado pela torcida, o Corinthians entrou em campo confiante para superar o Vasco de Romário, Edmundo e Juninho Pernambucano.
Eu lembro que o Adilson, na defesa, junto com o Fábio Luciano, o Adilson falou assim, Marcelinho, olha o tamanho da minha trava. Falou assim, o Edmundo vai passar aqui, o Romário vai passar aqui, eles vão tomar porrada, nós vamos dar porrada. Então, tanto você, o Edilson, o Luizão, o Ricardo, decidam lá na frente que aqui a gente segura a cozinha. Eu mesmo me lembro uma hora que o Viola passa por mim, assim, eu dou uma voadora no Viola e falo, desculpa, Viola, mas não aguento correr mais. Final tensa, poucas oportunidades de gol para os dois lados. Juninho teve uma chance crucial nos pés, mas preferiu passar e perdeu. Todo mundo fala, pô, por que você não chutou com medo de errar? Eu nunca tive medo de errar, nunca tive medo de tentar. E se eu tivesse que escolher um momento triste meu na passagem pelo Vasco, foi esse lance. E, infelizmente, acabou ajudando o Corinthians a ser campeão. O duelo parecia não ter fim, nem mesmo a morte súbita foi capaz de apontar um vencedor. Cara, eu tinha tanta confiança no Dida, nos pênaltis, que no segundo tempo da prorrogação, a gente já estava jogando para ir para os pênaltis, para o Dida pegar. A gente tinha um certo receio, claro, de se chegar numa disputa de pênalti contra o Dida. Era um goleiro que conseguia impor muito respeito no mano a mano no pênalti. A decisão do Mundial de Clubes acontece nos pênaltis aqui no estádio do Maracanã. Corinthians e Vasco da Gama. Camisa número 8, colombiano Rincon. Larga o meio do campo, vai lentamente lá para a área, para a cobrança da penalidade máxima. Rincon, gol. Romário, gol. Fernando Baiano pelo Corinthians e Alex Oliveira pelo Vasco mantiveram um bom aproveitamento. Luizão, rede. Gilberto. Edu, gol. Vasco sob pressão, Viola não podia errar. Gol. Marcelinho pode dar o título para o Corinthians nesse pênalti. O mais difícil não é nem você bater o pênalti, o difícil é você sair lá do meio de campo até a marca do cal e falar, não, eu vou colocar devagarzinho, não, eu vou trocar o canto. Ah, não, eu vou inverter. Então essa dúvida é muito ruim. Autorizado, Marcelinho partiu, tocou pro gol. Elton defende o pênalti pro Vasco da Gama. Eu vou no canto definido. Num momento, quando eu ajeitei a bola e dei os passos para trás, eu falei, poxa, eu vou inverter, porque ele sabe onde eu bato. Então ele teve o mesmo pensamento que o meu. Então, quando eu inverti para o lado e eu vi ele caindo, eu falei, pô, a batata soa. Se o Dida defender, o Corinthians é campeão. Se o Edmundo marcar, segue a cobrança de pênaltis do Maracanã. Autorizado, camisa 10 do Vasco, Edmundo partiu, tocou pro gol, pra fora! O Corinthians é campeão do mundo! Quando o Edmundo foi e isolou, aí, meu amigo, eu não queria nem abraçar os meus companheiros, eu queria abraçar ele, porque falou, meu, você deu o título pra gente, mas você também salvou a minha pele, né? Seria injusto, acho que o Corinthians perder com o pênalti do Marcelinho. Foi lá, o Edmundo deu uma ajuda pra nós. Obrigado, Ed. No momento em que Edmundo erra a cobrança, uma imagem chama a atenção. A de Dida caminhando com muita tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. O Dida é frio. O Dida não comemorou o título, é mentira. O Dida achou que ia ter mais uma sequência de pênalti. O Vampeta entrega o Dida, na verdade, né? O Nelson, o Dida, quando o Edmundo perde o pênalti, ele tá confuso. Ele acha que ainda vai ter pênalti ainda para ele defender. A volta para casa foi uma festa completa. Começou no Maracanã, prosseguiu pelo aeroporto, seguiu no avião, no voo de volta para São Paulo. Todo
coragem, determinação, confiança, união, amizade, técnica. Não vai dar aqui, é muita coisa. O que esse grupo mostrou nessa temporada inteira não dá nas minhas duas mãos, para dizer a você. Em geral, os torcedores dos outros clubes não aceitam a conquista de 2000 como um título mundial. Tratam a competição como um torneio de verão, já que o Corinthians participou mesmo não sendo campeão da Libertadores. Sobre esse tipo de provocação recorrente, os corintianos são taxativos. Os torcedores que reclamam, que choram até hoje, é só entrar no site da FIFA que vai ver lá que a gente é campeão mundial. Por mais que fale, palavras o vento leva. Eu quero ver tirar a faixa e tirar lá do site. De repente, alguns podem até perder a faixa. Mas o título rota lá de primeiro campeão mundial, isso ninguém vai tirar. O que eu tenho a dizer é que eu tenho 2 apartamentos alugados e recebo todo mês o aluguel com o dinheiro que eu ganhei do Mundial de Clubes. E o choro é livre, irmão. Tem jeito, tem que engolir. E foi assim que o emblemático ano 2000, aquele que tinha começado sob os maus presságios do bug do milênio, acabou marcado na história do futebol, como sendo o ano em que o mundo descobriu o todo-poderoso Timão.